Números 23, versículo 1. E Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Esse versículo quer dizer que a preferência de se fazer 7 rituais era bem difundida no Antigo Oriente Próximo, embora múltiplos altares não sejam mencionados em nenhum outro trecho no Antigo Testamento. O sacrifício de 7 novilhos e 7 carneiros em 7 altares faz paralelo a um texto babilônico muito conhecido, em que El Shamash, Marduk são adorados com a oferta de bebida ritual do sangue de 7 ovelhas derramadas sobre 7 altares. Versículo 2. E Balaque fez que Balaão lhe havia dito. E Balaque e Balaão ofereceram sobre cada altar um novilho e um carneiro. E Balaão disse a Balaque: fique em pé ao lado da tua oferta queimada, e eu irei. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e tudo o que ele mostrar te direi. E foi um lugar alto. Esse versículo quer dizer que no contexto dos cultos do sacrifício do Antigo Oriente Próximo, ficar junto ao seu sacrifício serviria para se ter um procurador de ofertante. Em algum lugar, o sumo sacerdote da divindade em questão fazia o sacrifício em favor do rei, enquanto estes ficava próximo à oferta. Nessas narrativas, Balaão agiu como sacerdote e adivinho em favor de Balaque, que ficou junto à oferta feita em favor do povo de Moabe. Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel, a fim de que os moabitas fossem salvos da possível escravidão e opressão. Versículo 4. E Deus encontrou-se com Balaão, e este lhe disse: eu preparei 7 altares, e sobre cada altar ofereci um novilho e um carneiro. E o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: volta para Balaque, e isto lhe dirás. E retomou para que ele, e eis que estavam junto à sua oferta queimada, e ele e todos os príncipes de Moabe. E ele proferiu a sua parábola e disse-lhe: Balaque, rei de Moabe, lhe mandou trazer de Araão das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, desafia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como desprezarei a quem o Senhor não desprezou? Esse versículo quer dizer que a mão de Deus estava sobre Israel, o povo que não se podia amaldiçoar, nem mesmo através dos melhores especialistas em adivinhação naquele tempo. O Deus de Israel não pode ser manipulado nem persuadido a realizar desejos dos reis adivinhos. Deus tinha prometido a Abraão que seus descendentes se tornariam uma grande nação, por meio da qual as outras nações seriam abençoadas, inclusive Moabe e Balaão. Versículo 9. Porque do topo das rochas eu os vejo, e dos outeiros os contemplo. Eis que este povo habitará só, e não se será contado entre as nações. Quem pode contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e os que têm meu fim seja como o seu. E Balaque disse a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que os abençoastes completamente. E ele respondeu e disse: eu não deverei ter o cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Esse versículo quer dizer que Balaão, o profeta adivinho, tornou-se a boca de Deus. 13. E Balaque lhe disse: peço-te, vem comigo a outro lugar de onde poderás vê-los. Verás somente a parte mais distante deles, e não os verás a todos. Amaldiçoa-o dali. E levou consigo o campo de Zofim, ao topo de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. E Balaão disse a Balaque:
fica de pé aqui junto à sua oferta queimada, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E o Senhor foi ao encontro de Balaão e pôs uma palavra na sua boca e disse: vá novamente até Balaque e fala isso. E vindo a ele, eis que estava junto à oferta queimada, e os príncipes de Moabe, com ele Balaque, e Balaque lhe perguntou: o que disse o Senhor? E ele proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não o cumpriria? Eis que recebi a ordem de abençoar a ele e abençoou, e não posso reverter isso. Esses versículos quer dizer que, em outro posto avançado, que olhava de cima a extremidade nordeste do Mar Morto, as planícies de Moabe, onde Israel estava acampado, Balaão e Balaque repetiram os sacrifícios rituais do primeiro encontro. Nenhum dos esforços de Balaão reunir-se poderia fazer mal algum ao povo de Deus. Provavelmente o campo de Zofim, ao topo de Pisga, tinha este nome por sua localização estratégica para observação. Muitos estudiosos interpretam esta posição como um lugar conhecido para se observar presságios celestiais e para se fazer observações astrológicas. Tempos mais tarde, no Pisga, pico proeminente da Serra de Abarim, Moisés comissionaria Josué, e daquele ponto Deus daria a seu servo uma visão panorâmica da terra prometida. Diferente dos deuses da Mesopotâmia, frequentemente retratados como cheios de caprichos e facilmente manipulados através da feitiçaria e adivinhação, o Deus de Israel não é o homem que minta, nem se arrependa. Balaão não podia alterar aquilo que Deus lhe tinha mandado proclamar, a bênção para Israel, o povo escolhido de Deus. Versículo 21. E ele não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele, e o bradar de um rei está entre eles. Deus o trouxe do Egito, e as suas forças são como as de um unicórnio. Esse versículo quer dizer que todas as forças de Israel residiam em seu Deus. No entanto, por meio do seu poder, Israel era comparado a um unicórnio devastador. Muitas vezes as divindades do antigo Oriente Próximo, como El e Baal, eram retratadas como touros com chifres e como homens com a cabeça, chifres e um touro. Referência à palavra unicórnio, pelo comentário de Jó. Versículo 23. Certamente não há encantamento contra Jacó, nem há qualquer adivinhação contra Israel. Segundo este tempo, será dito de Jacó e de Israel: o que fez Deus? Esse versículo quer dizer que Israel não precisava de açougueiros, de agoureiros, nem adivinhos e magos. Na verdade, estes profissionais eram condenados e proibidos. Agouro envolvia interpretação padrões de nuvens, movimentos de pássaro e outras atividades nos céus. A adivinhação incluía o estipício, isso é, matar animais ritualmente e ler suas vísceras por meio de espatoscopia, dissecação de fígado, e colonoscopia, observar a parede do intestino. Israel não confiava nessas práticas para sua defesa e tais poderes não podiam ser usados contra o povo. Contra o povo de Deus. O Senhor iria usar Balaão, um adivinho pagão, para abençoar aqueles que fora chamado a condenar. Versículo 24. E eis que o povo se levantara com um grande leão, e ergueram como um leãozinho. Ele não se deitará até comer a presa e beber o sangue dos mortos. E Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Mas Balaão respondeu e disse: a Balaque: não te falei, dizendo: tu que o Senhor falar,
isso eu farei. Esses versículos querem dizer que, depois das duas tentativas fracassadas, Balaque se afastou das palavras de Balaão e disse ao profeta que parasse de proferir bênçãos sobre Israel. Então Balaão e Balaque recorreram a um terceiro centro cultico no cume de Peor, com vista para Gesimon, de onde podiam ver que Israel permanecia em suas tendas, segundo as suas tribos. O ritual sétuplo é repetido mais de uma vez, mas sem recorrer à adivinhação, como Balaão havia feito anteriormente. Então Balaão teve um encontro em êxtase com o Espírito de Deus, que abriu os seus olhos para uma visão de Deus Todo-Poderoso. A proclamação de Balaão foi uma predição da bênção do Senhor sobre a terra, com abundância de água, trazendo fertilidade às colheitas, e com um poderoso reino que ultrapassaria o poder de Agag, o Amalequita. Contudo, a força de Israel estava no poder de teu Deus. A bênção do Senhor era tão poderosa que nem mesmo os mais renomados especialistas em adivinhação da época poderiam revertê-la, referente à palavra unicórnio, ver Jó. Versículo 26. Mas Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei dizendo, tudo que o Senhor falar, isso eu te farei. E Balaque disse a Balaão: Vem, peço-te, e eu te levarei a outro lugar. Porventura será do agrado de Deus, e dali as amaldições. E Balaque levou Balaão ao topo de Peor, que dá vista para Gesimon. E Balaão disse para Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez como Balaão lhe havia dito, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar.